Joia, então, esse segundo texto de hoje, o Venkatraman, 1994, né? É um texto em que o autor continua discutindo, procurando discutir o alinhamento da tecnologia da informação com o negócio da empresa, né? E ele procura apresentar aqui os diferentes possíveis usos que a gente pode dar para sistemas de informação dentro de uma organização. Claro que ele começa imaginando lá uma organização que não tem informática ainda dentro ou pelo menos não usa informática com objetivos mais ligados ao negócio especificamente. Ele diz, bom, como é que você começa? Você começa com o que ele chama ali de exploração localizada, né? Então, a exploração localizada é um uso de computação para resolver um problema, como ele diz já, localizado. Um problema de um departamento, um problema de um posto de trabalho, né? E, portanto, uma coisa relativamente fácil de fazer, né? Porque quando a gente vai fazer uma exploração localizada, a gente resolve daquele jeito que normalmente os meus colegas aí na computação dizem. Você vai lá, faz uma elicitação dos requisitos, né? Tenta verificar quais são as necessidades do usuário, verifica quais são as necessidades de outros envolvidos, né? nem sempre é só o usuário, né? Mas enfim, verifica quais são outras necessidades, mas em geral é a necessidade do usuário, você vai lá e resolve aquele problema tentando atender aquelas necessidades. Se você conversou diretamente com quem vai ser o usuário do seu produto, né? E entendeu claramente o que ele precisa, basta que você faça exatamente aquilo, né, que você acabou de definir como sendo o necessário. E aí, quando você entrega para a pessoa, ou para aquele grupo pequeno de pessoas, você ainda pode fazer testes, enfim, ver se é aquilo mesmo. Se não for, ainda fazer os ajustes, você está resolvido. Né? Exploração localizada nunca foi um grande desafio para a área de TI. Né? Ou melhor, até já foi um grande desafio no tempo em que você não só tinha que fazer a exploração localizada, mas tinha que fazer ela com recursos computacionais muito escassos, né? Você tinha que fazer isso usando muito pouca memória, muito pouco processamento, isso tudo custava muito caro. Mas nos dias de hoje, exploração localizada é coisa para aluno do ensino médio fazer aí, né, como brincadeira, tá? Porque, em geral, não envolve os desafios que começam a acontecer no que esse autor aqui chama do segundo estágio o segundo estágio evolucionário, né, o segundo estágio de adoção de tecnologia, mas já dependendo, talvez, desse primeiro estágio estar implantado, né? Esse segundo estágio é o que ele chama de integração interna. A integração interna depende, a princípio, até para eu poder integrar eletronicamente, ou integrar por meio de informática, dois postos de trabalho, dois departamentos distintos, eu, de certa forma, preciso que eles já operem de uma forma computadorizada. Tá? Então, ele já tem que estar, já tem que ter passado por aquele primeiro estágio de exploração localizada, ainda que, eventualmente, eu tenha que, ao integrar, eu tenho que fazer ajustes, né? Porque a exploração localizada resolveu um problema num lugar, resolveu outro problema no outro, na hora que eu quero juntar essas duas coisas, eu descubro que, sei lá, que os meus bancos de dados não conversam com o outro, que até as estruturas de dados que eu defini não são compatíveis, enfim, muitas vezes existe um retrabalho aí, mas o fato é que se não existia antes uma exploração localizada, as pessoas, os grupos que eu estou querendo agora colocar para conversar entre si, ainda não estão preparados para esse segundo estágio. Tá? Agora, esse segundo estágio já é mais complicado, né? Envolve mais do que aquilo que a gente vê normalmente como ferramenta lá na engenharia de software, né? Porque eu não estou mais elicitando apenas as necessidades do usuário. Né? Eu estou tentando ver de que forma as atividades daquele usuário vão funcionar quando ele tiver ou quando os dados que ele gera tiverem que estar disponíveis para um outro setor. Então, eu começo a ter interesses distintos, grupos distintos, com interesses distintos. É muito provável que, inclusive, eu precise ter que sugerir a um desses grupos
que tarefas adicionais às que ele fazia antes, porque agora faz mais sentido, como eu estou tendo uma visão integrada, eu estou querendo fazer com que aquele departamento funcione e gere dados para que um outro departamento possa funcionar melhor. Eu vou ter que começar a dizer para esse cidadão, que antes eu só chegava lá e perguntava o que você precisa, agora eu estou dizendo, olha, não é só o que você precisa disso, mas eu preciso que você inclua também esse outro dado, essa outra informação no seu terminal. Ele vai dizer, mas por que estão me fazendo trabalhar mais do que eu trabalhava antes? Né? É só quem tem aquela visão, né, a gente já discutiu aqui muitas vezes a visão da formiguinha, que faz a exploração localizada, que conhece a folha da árvore, a visão do macaco, que conhece a árvore inteira, e talvez a visão da águia, né, de quem conhece a floresta. É quem tem a visão da árvore e da floresta que talvez possa dizer de que forma o que alguém faz na sua exploração localizada, num determinado ponto de trabalho, de que forma que aquilo ali vai ser útil ou necessário para alguém que está numa outra atividade. Né? Então nós vamos começar a ver aquelas situações em que o trabalho, à medida que eu informatizo, eu não estou só informatizando, mas eu estou também mudando um pouco a forma como as coisas são feitas para que o todo faça mais sentido. Né? Eu não estou mais lidando com cada uma das partes individualmente. E aí a gente começa a ter um pouco mais aquela complexidade que a gente normalmente discute em sistemas de informação, né? Que envolve gente, setor, pessoas, setores que ganham ou perdem poder em função do novo sistema que está sendo implantado, gente que vai ter que trabalhar mais do que trabalhava antes, gente que talvez possa trabalhar menos, e tudo isso interferindo para que essas pessoas, esses grupos sejam mais favoráveis ou menos favoráveis à mudança que está tentando implantar. Ainda assim, né, o autor chama isso aqui de um nível evolucionário, porque ele continua indo na mesma linha. Né? Eu continuo fazendo o mesmo que eu fazia antes, apenas com a tecnologia de informação como um suporte às minhas atividades. Tá? Então, notem que os níveis evolucionários, na visão do Venkatraman, aqui em 94, eram níveis de implantação de TI que, em geral, buscavam um aumento de eficiência. Né? Buscavam usar a tecnologia, primeiro, para fazer mais eficientemente a minha atividade, e depois para coordenar de uma forma mais eficiente as minhas atividades com outras atividades feitas dentro da própria empresa. Tá? Como nós estamos falando aqui nesses níveis evolucionários, tudo acontece dentro da própria empresa, pelo menos se você tiver a alta administração da empresa interessada nesse projeto, qualquer dificuldade que você tenha como departamento de informática, você chega lá para o dono da empresa, para o gerente geral, lá e diz, olha, nós estamos tendo esse problema, e ele vai te ajudar a convencer as pessoas que precisarem ser convencidas, ele vai fazer o aporte de recursos que for necessário para que aquilo dê certo, porque ele compreende e tem gestão sobre o todo da organização. Tá? Níveis evolucionários, né? Um passo de cada vez, numa determinada direção. Né? A partir do terceiro nível aqui da transformação do negócio habilitada pela TI, conforme esse autor, a gente deixa de agir de uma forma evolucionária e passa a agir de uma forma revolucionária. Né? Qual é a questão com qualquer revolução? Revoluções sempre geram ganhadores e perdedores, revoluções sempre geram mudanças. O termo revolução já significa, é uma mudança maior, né? Uma mudança que, de fato, mexe com a forma como as coisas são feitas e, portanto, envolve, inclusive, níveis de risco muito mais elevados. E vocês já vão notar até pelo nome das caixinhas. O primeiro nível revolucionário aqui, ele já chama de Business Process Redesign, ou reprojeto, redesenho do processo de negócio. Reprojetar qualquer coisa significa, de alguma forma, apagar o jeito que você fazia antes e fazer de um jeito, e passar a propor uma nova forma de fazer as coisas. Né? Sempre que a gente pensa nesse tipo de situação dentro do ambiente organizacional, o que a gente acaba tendo é uma situação em que a gente mexe com estruturas, mexe com o jeito que as coisas eram feitas. Né? E toda vez que ele mexe com a estrutura, com a cultura da organização, lá vem de novo o professor Etel, que eles dão. Tudo bem, professor?
Não, hoje já diminuiu o público. Aqui você pode ficar tranquilo que milagre acontece no primeiro dia, só no segundo o povo já está mais... Né? Você viu que já tem lugar para todo mundo sentar, já não é mais a mesma coisa. Mas eu estava tentando gravar um vídeo aqui, você está atrapalhando o nosso vídeo. Vou ter que editar meu vídeo agora. Estou gravando, vem aqui dar uma olhada, vem aqui dar uma olhada. Não, vem dar um oi aqui, você vai aparecer lá no YouTube depois, tá lá. Entra aí, ó. Vem mais pra cá que você tá vindo atrás de mim. Agora vai atrás de você. Só. Esse aqui é o professor Etel, que fica na sala do lado e vem me atrapalhar ali. Olha, você vem pra cá, ó. Show, hein? Tchau. Deixa ele trabalhar. Eu vou falar o que ele falou de você lá. Então, o Business Process Redesign, né, o reprojeto, né, o redesenho do processo, começa a envolver situações em que a gente vai ter que lidar com mudanças que vão além daquilo que as pessoas consideram como gradual, como o caminho natural das coisas. Né? E, em geral, vai exigir que o profissional de sistema de informação passe a agir além de como um técnico competente que consegue fazer a tecnologia funcionar, vai precisar que ele comece a funcionar também como um articulador. Né? Eu sei que políticos não estão exatamente no seu melhor momento nesse nosso país aqui, mas vai ter que agir politicamente, né? Compreendendo as mudanças que são necessárias, compreendendo quanto essas mudanças afetam os diversos agentes envolvidos, de modo que a gente consiga fazer com que a mudança de fato ocorra. Tá? Então, o reprojeto de processos, em geral, envolve você rever a forma como fazia as coisas, pensando de que forma as novas tecnologias permitem que isso seja feito eventualmente de uma forma diferente. Né? Vocês lembram quando a gente estava discutindo lá o texto do Nicholas Carr? Um dos argumentos que ele tinha para a tecnologia da informação ter virado infraestrutura, né, foi que ela permitiu que, no primeiro momento, ela permitia um diferencial para aquelas empresas que conseguissem usá-la de uma forma diferente. Mas assim que todo mundo percebeu que dava para usar essa tecnologia de uma forma diferente, ele argumenta que a tecnologia da informação passa a ser só a infraestrutura, né? Passa a ser algo que pode ser compartilhado, mas que ninguém vai ter um benefício a partir dali. Né? Talvez esses autores aqui, embora tenham escrito praticamente 10 anos antes, de alguma forma desmintam o cara. Eles dizem assim, olha, o negócio é o seguinte, é tão difícil você implantar a tecnologia de uma forma a possibilitar esses reprojetos da forma de fazer as coisas e tudo mais, que se você conseguir fazer, você de fato vai ter uma vantagem. Você pode ter uma vantagem competitiva e pode ter uma vantagem competitiva sustentável, né? Porque justamente os seus concorrentes talvez não tenham essa mesma habilidade de fazer os ajustes necessários. Né? Segundo passo revolucionário aqui, ele chama de reprojeto da rede de negócios. Enquanto eu estava falando em reprojeto do processo de negócios, a gente estava dizendo da forma como a gente faz as coisas. A rede de negócio envolve já quem vai fazer essas coisas, quem vai estar envolvido nas diversas atividades. Vocês todos acompanham aí a onda de terceirizações que existem no mundo. Né? Parece que as empresas têm uma tendência enorme de terceirizar atividades. São poucas as empresas que procuram trazer para dentro da organização atividades que antes eram feitas fora. Né? Por que o pêndulo parece oscilar mais na direção da terceirização do que da internalização de atividades na empresa? Acho que as empresas buscam trabalhar no foco do seu negócio. Né? Se o seu foco na empresa é a educação, não tem por que ela se preocupar com a empresa. Mas essa é uma visão nova. Hoje a gente pensa assim, hoje se fala muito nisso, as empresas têm que se concentrar no seu negócio principal, né? Em
inglês se usa o termo core business, né? Mas, na realidade, isso aí é uma forma nova de se enxergar para essa situação, e é uma forma que só é possível justamente porque hoje nós conseguimos coordenar as nossas atividades de uma forma muito mais fácil com fornecedores externos. Tá? Então, a questão nesse sentido, a própria tecnologia da informação é um viabilizador de uma nova forma de você estabelecer essa rede de negócios. No passado, a rede inteira tinha que acontecer internamente à organização, porque era custoso você interagir, a empresa interagir com fornecedores externos. Tá? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, né, que em algum momento na década de 60, a Volkswagen teve a maior panificadora da América Latina. Eu falei isso aí, né? Não? Então foi para outra turma. Vocês vejam que eu falo a mesma coisa para o segundo período e para o sétimo. Só, né? Deve ter sido o pessoal do segundo período. Mas por que a Volkswagen teve a maior panificadora da América Latina? Porque era custoso para ela, na década de 60, contratar a panificadora do São Joaquim ali na frente. Né? Era mais fácil ela deslocar um engenheiro mecânico, né? Talvez esteja exagerando aqui, mas deslocar um engenheiro mecânico de uma atividade de desenvolvimento, de controle de linha de produção, e fazer ele cuidar da linha de produção de pãezinhos, do que comprar de um agente externo. Tá? Essas transações, a comunicação com agentes externos era difícil. E existia, e por ser difícil, ela também gerava uma mentalidade diferente dessa que você me sugere agora. Né? A mentalidade era, se alguém pode ganhar dinheiro fazendo pãozinho, por que não é o mesmo? Né? Então eles dizem isso, vou pegar aqui, pegar ali o meu engenheiro mecânico e botar aqui de gerente geral da panificadora, inclusive, né, vai funcionar muito bem dentro dos melhores princípios de qualidade. Ou tá? até mesmo sai mais barato me pagar um padeiro para trabalhar dentro da empresa do que fora. Eu diria assim, o mais barato fazer internamente era justamente por causa disso, que você contratar alguém fora tinha. Vocês vão dizer, mas que custos eram esses de transação? Pensem que hoje a gente tem todos os recursos eletrônicos para fazer com que os nossos processos funcionem de uma forma integrada até com os processos dos nossos fornecedores. Né? Mas no passado, sei lá, talvez você tivesse que escrever um memorando, né, datilografado, e mandar para o seu Manuel lá da panificadora do outro lado da rua, alguém ia ter que levar lá, daí depois ele ia escrever um outro. Né? Não era algo que ia eletronicamente, ia até Marte, voltava, né, ou sei lá, ia até o satélite, voltava do outro lado, e a resposta já vinha no mesmo segundo. Tá? As coisas eram mais lentas. Controle, né? Por exemplo, eu peço 500 pãezinhos para o seu Manuel. Você tinha que controlar tudo isso. Ele mandou mesmo 500 pãezinhos. Não, você não tem que fazer controles internamente também, tá? Mas era mais fácil, tá? Fazer internamente. Então, notem que a partir do momento que as nossas tecnologias começaram a reduzir esses custos de transação externa, isso acontecendo em paralelo com uma mudança de mentalidade dos nossos gestores, que passaram a pensar, inclusive um pouco em função da tecnologia permitir isso. Puxa, não faz sentido eu ficar tentando fazer tudo nesse mundo, se eu posso me concentrar em fazer aquilo que eu sei fazer melhor que os outros, ou aquilo que eu acho que vale mais, que o mercado valoriza mais do que os outros estão fazendo, e aí eu contrato de terceiros, né, essas outras partes que eu acho que não vale a pena fazer internamente. Né? Isso tudo tem a ver com esse Business Network Redesign, ou reprojeto da rede de negócios, em um novo ambiente em que coordenar as atividades da empresa com atividades de terceiros fora passa a fazer mais sentido para muitas empresas do que fazer internamente. O grande problema é, se as empresas já têm uma estrutura interna para fazer essas atividades, não é tão simples assim se livrar delas. Né? A terceirização de uma atividade que você já faz internamente pode ser traumática, porque, no mínimo, vai significar você acabar com o departamento, demitir um monte de gente. Né? Então, as empresas têm que se preocupar com isso, porque acabar com o departamento significa não só eventualmente colocar um monte de gente na rua, que já é, por si só, desgastante para a empresa, mas também fazer com que aqueles que ficaram dentro da empresa pensem assim, puxa, se amanhã a parte do negócio aqui em que eu estou envolvido não fizer mais tanto sentido para essa empresa, eles me demitem do mesmo jeito.
Então as empresas têm que fazer isso aí com muita calma, né? Muito cuidado. E é claro que esse reprojeto da rede de negócios acaba sendo algo mais fácil de ser feito por empresas novas, que ainda não tinham uma estrutura voltada para a forma antiga de fazer negócio, né? Então, eu sempre vejo esses níveis que o Venkatrama aqui chama de níveis revolucionários como muito mais fáceis de serem feitos, não por uma empresa que já está num determinado setor, num determinado negócio, por outras empresas novas que não tem nada a perder, porque estão começando a operar agora, e que aí olham para aquele negócio e dizem, puxa, por que será que nenhuma das empresas que atua nesse mercado atua desse jeito que eu estou querendo atuar? Faz tão mais sentido, né? É o caso, por exemplo, do Dell, quando começou a vender computadores pela internet, ou primeiro usando o telefone, um esquema parecido com o nosso 0800 aqui, mas logo na sequência vender pela internet, ela não tinha um departamento de vendas e ela não tinha não tinha parceiros externos, lojas que vendiam os seus computadores. Então ficou muito fácil para ela vender diretamente para o cliente final. Tá? Os concorrentes dela já não tiveram a mesma sorte. Tá? Então, sempre que eu olho para esses níveis revolucionários, eu quero que vocês olhem para eles assim também, pensem, é claro que as empresas têm que tentar fazer, elas têm que se questionar e ver se elas não precisam reprojetar os seus processos, reprojetar a sua rede de negócios, e em alguns casos, até o último nível revolucionário, redefinir o escopo do seu negócio, né? Repensar o que a empresa faz. Elas deveriam fazer tudo isso. Agora, é muito difícil as empresas fazerem esses níveis revolucionários, porque elas envolvem, né, mudar tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que deu certo para você até hoje, né? As empresas são muito suscetíveis ao que eu chamo aí de risco da trajetória, um risco que elas correm simplesmente por ter uma trajetória de sucesso. E toda empresa que está no mercado tem uma trajetória de sucesso. Tá? Ela está viva até hoje porque até agora ela deu certo. Né? Oi, diga. Eu acho que isso acontece mais com as empresas tradicionais maiores, né? Sem dúvida nenhuma, o risco de trajetória é um risco de empresas tradicionais, empresas grandes e tradicionais. Mas Né? é o risco do mercado também. É essa a diferença. As mais novas, elas acabam analisando e pegando mais os feedbacks e fazendo a mudança. As empresas novas não têm nada a perder. Tá? As empresas novas não estão comprometidas com o seu sucesso do passado, não estão nem comprometidas nem cegas, né? Elas não têm uma viseira, né, que impede que elas vejam as novas possibilidades. As empresas que já estão tradicionais no mercado, elas em geral, elas estão presas pela sua estrutura, pela sua cultura, pelos seus ativos. Né? Eu sempre lembro aqui o caso nossa, me fugiu agora a empresa da Kodak, né? Que era uma empresa que dominou o mercado de fotografia por 100 anos. Foi uma das empresas que ajudou a desenvolver as novas tecnologias que acabaram sucateando o negócio dela, mas foi uma empresa que tinha uma dificuldade enorme de fazer esses reprojetos do processo, da rede e talvez o dilema maior para ela aqui é redefinir o próprio negócio, dizer, olha, o meu negócio não é mais fotografia tradicional, o meu negócio não é mais, eu não sei qual é o sal de prata que eles usam lá para fazer o filme fotográfico tradicional, mas meu negócio não é mais esse, apesar de eu ser dona de metade das minas de prata do mundo. Percebam que o fato de você ser dono das minas de prata torna muito difícil dizer, tá bom, a partir de agora eu vou ignorar isso, vou jogar fora todo aquele meu investimento em minas de prata e vou mudar meu negócio. É complicado. Quem que vai poder mudar o negócio? Alguém que não tem mina de prata. Quem já é dono da mina de prata vai dizer assim, o filme tem que ser feito com sal de prata, não sei se é sulfato de prata, porque ela né, vai ser assim para o resto dos tempos. Eu vou insistir nisso o quanto eu puder, porque eu não quero perder aqueles milhões que eu tenho investido nisso. Ou você pode se remodelar usando a estrutura. Pode, mas isso significaria você colocar uma plaquinha de vende-se, ter algum hippie aí, vendedor de pulseirinha ali na feira hippie, que queira as minhas minas de prata. Percebe? É complicado. E isso acontece com... Aqui nós estamos falando de uma empresa de filme, mas podemos falar de uma empresa que
discos rígidos, né, a partir de uma tecnologia de disco magnético. E a gente começa a ver aí o flash drive reduzir o preço, é mais leve, é mais confiável, é mais rápido, mas eu acho que ainda é mais caro. Mas até quando essas empresas que estão fazendo um produto que ainda é mais caro, vai chegar um momento que agora nem mais caro é. Daí ele fica mais leve, mais barato, mais confiável, tudo. E quem insistiu no negócio antigo está fora do mercado. Eu acho que o maior problema desse tipo de negócio é a cultura que ele investiu. Eu investi isso aqui e não vou mudar, vou morrer assim. O risco da trajetória está ligado a essa questão. É muito difícil de eu investir em algo novo, quando para investir em algo novo eu tenho que jogar fora, né, tudo que eu já tenho. Né? Pois é, mas é difícil. Você concorda comigo, Jean? Imagine você ser um diretor da Kodak, chegando aqui para nos dar a má notícia, nós aqui numa reunião do board, né? Pensando a estratégia para o futuro, e você vai ser aquele cara que vai chegar assim, levantar a mão e dizer, gente, você sabe, todas as minas de prata que nós temos aí pelo mundo, não vale mais nada para a gente, tá? Vamos esquecer que nós temos isso tudo e vamos começar um novo negócio do zero. É muito mais fácil para o seu colega do lado de cá dizer, pô, esse Jean é um cara pessimista mesmo, será que ele não percebeu que ainda, como aconteceu até o finzinho, dizer assim, mas o fotógrafo profissional ainda usa o filme, né, tradicional. É só amador que não quer saber de filme, do nosso filme tradicional, porque o amador não quer saber de qualidade. Até uma hora que o próprio profissional muda. Né? Fora as outras empresas também na sua cidade, no mercado e em dois mercados desse tipo. Por exemplo, tem uma cidade do mercado eletrônico, era da fotografia digital, tomou esse mercado dela e fora que ela tinha de gráfico, eu competir com essa cidade. As empresas novas são talibãs, né? São empresas assim, né, guerrilheiras, né? Guerrilheira, tá? A empresa nova não tem nada a perder. Aliás, ela nem ganhou nada ainda. Então ela já tem que trabalhar mais para ganhar alguma coisa. Então quem já ganhou alguma coisa já tende a ser mais sossegado, né? Em geral, quem está na frente tende a tentar conservar o que tem. Tá? Quem quer arriscar é quem não tem nada. Então você tem um monte de empresas aí tentando tecnologias novas, por quê? Porque como não tem nada, deixa eu arriscar. Né? Muitas delas vão dar errado, algumas vão dar certo. As que vão dar certo vão dar muito certo, porque elas vão, em determinado momento, elas vão se ver competindo com empresas que ainda estão lá no mercado, mas são gigantes que andam muito devagar porque não acreditam que possam ou que devam, né, mudar o seu negócio, porque já tem muito dinheiro investido naquilo, né, muita tecnologia investida naquilo, muito tempo investido naquilo. Né. Aliás, a humanidade tem esse tipo, nós temos esse tipo de problema o tempo todo. Nós, às vezes, tomamos decisões que fazem com que a gente vá em uma determinada direção e depois a gente não consegue mudar de direção mais porque já se investiu muito naquilo. Né? Volta e meia, quando eles têm que sair caçando aí de novo os robozinhos do COBOL aí, por que se faz isso? É porque já tem muita linha de código escrito nessa linguagem, né? E embora, né, ela já tenha sido deixado de ser linha de frente há 30, 40 anos, né? Muito que foi escrito lá para trás ainda está por aí. Né? E mesmo nesses últimos 30, 40 anos em que existem outras tecnologias muito mais interessantes para se desenvolver sistemas, ainda assim continuou se desenvolvendo coisas em COBOL, por quê? Porque lá para trás já tinha. Tá? Nós continuamos usando o sistema, né, decimal. Talvez fosse mais fácil se nós mudássemos o nosso sistema decimal para hexadecimal, pelo menos. Seria mais fácil a gente se comunicar com os computadores, né, pelo menos. Tá? Mas a gente já usa o sistema decimal há tanto tempo, né, que reformatar a nossa forma de pensar não vale a pena. Então nós continuamos usando decimal, enquanto nós estamos falando de humanos, e quando nós vamos lidar com computadores, a gente muda para o binário, hexadecimal, o que quer que seja. Tá? Mas, de fato, seria... Qual que é a diferença entre contar até 10 ou contar até 16 antes de colocar a próxima... Eu ia falar a dezena, mas não é mais a dezena para
base 16, eu não sei como é que ele chama, mas enfim. Nós podíamos, por decreto, dizer, olha, a partir de amanhã, nós não usamos mais sistema decimal, vamos usar um sistema hexadecimal, porque aí vai ficar tranquilinho da gente, né, programar em Assembler, né, ou fazer o que quer que seja que exija um contato mais direto com os bits e bytes dos nossos computadores. Por que ele não faz isso? Porque dá um trabalho enorme. A humanidade vem utilizando o sistema decimal há bastante tempo. E, aliás, nós demoramos muito tempo para convencer, e nem convencemos os ingleses direito. Né? Eles ainda continuam usando para muitas coisas, né? Ingleses e americanos, as polegadas, milhas, e uma série de unidades que são complicadas porque não tem aquela vantagem de colocar um zero atrás e multiplicar por 10, colocar um zero atrás e pronto. Né? São unidades complicadas. Mas se a gente mudasse para o hexadecimal, o hexadecimal teria essa beleza do nosso decimal hoje. Você simplesmente coloca um zero atrás e multiplicou por 16. Tá? Mas enfim. Então, para voltar aqui, os autores tratam desses níveis evolucionários e revolucionários de uma forma que vai ser quase uma escadinha. Tá? Bom, desculpa os autores, não o autor aqui, o Venkatraman, né? Ele escreveu isso aqui em 94, né? A gente já teve mais 22 anos aí de experiência com TI nas organizações para poder até dizer que não acredita que as coisas sejam exatamente assim, né? Eu olho para esses níveis revolucionários e digo, em geral, são muito poucas as empresas. As empresas todas deviam aprender isso aqui, entender como é que isso aqui funcionaria, mas são muito poucas as que de fato vão conseguir praticar isso aqui, né? Porque os níveis revolucionários exigem revoluções. E revoluções é tudo que uma empresa que está dando certo não quer fazer no seu negócio. Revoluções, não. Revoluções fazem as empresas talibãs, não na sua empresa, elas fazem no seu mercado, no seu setor. Elas estão ali para revolucionar uma área, um setor, uma indústria, né? Mas não querem revolucionar o seu próprio negócio, tá? Querem revolucionar o dos outros. Tá? É sempre bom fazer revolução na terra dos outros. Né? Até Che Guevara fez isso. Né? Saiu da Argentina, foi mexer com a vida de todo mundo, mas não na Argentina. Foi fazendo revolução no país dos outros. Né? Então, fazer revolução na terra dos outros é sempre mais fácil do que na da gente. Tá? Por isso, vamos com um pouco de cuidado. Eu acho que, assim, como esquema mental, ele é interessante. Como proposta para ir, nós vamos trabalhar muitas vezes em empresas que são empresas grandes, é bom a gente ter consciência de que a gente deveria estar tentando revolucionar a nossa forma de fazer as coisas, mas também é muito bom a gente ter a consciência de que não é fácil fazer revolução em algo que está consolidado. Tá? Isso acontece muito mais facilmente em novos negócios. Às vezes é até melhor se você é um departamento, um setor de uma grande empresa que tem algo revolucionário na mão, às vezes vale a pena você chegar lá e dizer para o chefe, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um spin-off aqui, quer dizer, transformar esse setor ou essa empresa em algo novo. A empresa grande continua sendo a principal acionista do novo negócio, mas esse novo negócio vai ser pensado fora da lógica do grande negócio. Né? Porque o grande negócio vai ser, se a gente continuar tentando fazer isso internamente, o negócio tradicional vai ser um tremendo freio para as novas ideias que nós estamos tentando implantar. Tá? Então, pode ser que seja uma forma mais fácil de se fazer algo revolucionário. Tá? Mesmo que você faça parte do grande negócio, tentar se libertar dele em termos de, pelo menos, não ter que ficar o tempo todo, né, prestando contas a alguém para quem, se aquele teu negócio der certo, né, o negócio principal deu errado. Esse texto tem ainda uma série de outros quadros e figuras ali que eu acho que merecem alguma discussão, mas vamos tentar fazer isso depois de vocês trabalharem lá nas nossas questões do Moodle. Tá? Então vamos gastar um tempinho agora tentando responder ao nosso questionário lá no Moodle. Beleza?